Para a mulher, sexo é argumento. Para o homem, é desculpa. Para a mulher, sexo é resultado do dia. Para o homem, é uma nova noite. Para a mulher, sexo é concentração. Para o homem, é distração. Para a mulher, sexo é literatura. Para o homem, é televisão. Para a mulher, sexo é comemoração. Para o homem, é a salvação. Para a mulher, sexo é escolha. Para o homem, é catarse. Para a mulher, o sexo é confiança. Para o homem, é provocação. Para a mulher, sexo é sinceridade. Para o homem, é fantasia. E haja sexo para anular as diferenças. Questão de pele de Fabrício Carpinejar. Como que faz com todas essas diferenças? Hoje eu estou aqui com ela, Gabriela Dias, que é enfermeira obstetra, sexóloga, terapeuta de casal, palestrante, mãe, mulher, empreendedora e 1 milhão de versões que nós somos, né, Gabi? É verdade. Vou ficar aqui até amanhã só falando a quantidade de coisa que essa mulher que eu admiro muito é e faz. Obrigada, Gabi, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Está sendo uma honra abrir o Muitas de Mim contigo, que é uma mulher que eu admiro tanto, que a gente tem muito para aprender e trocar. Esse sofá é como se fosse o sofá da nossa casa. Esse é o lugar que a gente conversa tudo, sem tabu, que hoje o assunto é sem tabu. E fica à vontade. Cafezinho e água. Ótimo, adoro. E o resto a gente Combo resolve. perfeito. Brasileiros casam menos e divorciam mais. Os casamentos estão durando cada vez menos e as pessoas casando cada vez mais velhas. Aponta o IBGE. Por que você acredita que isso tudo esteja acontecendo, Gabi? Eu acredito que, infelizmente, as pessoas estão com poucas referências. Se a gente olhar um pouquinho para trás, às vezes avós, tios, né? E o que eu ouço muito no consultório é que eram infelizes e se aturavam. Mas sempre que eu tenho a oportunidade de conhecer um casal, como os meus sogros, que fizeram 50 anos de casados ano passado, eu sempre pergunto o que fez e o que faz dar certo. E a resposta é praticamente sempre a mesma, de formas diferentes. Entender que nem sempre estou certo, abrir mão algumas vezes e amar, sempre entendendo que é uma escolha. Então, partindo do pressuposto de princípios tão verdadeiros, eu acredito que as pessoas estão, ao invés de se apegar a exemplos bons, estão se apegando a exemplos ruins. Todos nós trazemos uma grande bagagem da nossa casa. Infelizmente, quando eu atendo na terapia sexual de casal, eu sempre pergunto: como é o casamento dos pais de vocês? E alguns me dizem que é ótimo e que tem como referência, mas infelizmente a maioria não. Meus pais se aturam, meus pais não gostam, mas ficam casados pelo padrão família, pelos filhos, e tem aqueles que os pais já não estão mais separados. Eu sou um exemplo de que meus pais se separaram, eu tinha 1 ano e 7 meses. E eu peguei disso como algo assim, dentro da minha alma, de que proporcionar aos meus filhos o que eu vivi sendo uma criança, aonde os pais não estavam juntos, eu não desejava levar isso adiante. Então, hoje, se eu disser, eu e o Ricardo fazemos mês que vem 18 anos de casado, 25 juntos. Se eu disser que é fácil a trajetória, não é. Mas desistir não é uma opção. E eu percebo que as pessoas estão cada vez mais desistindo por menos. As pessoas estão casadas, mas a cabeça é como se estivessem solteiras, egocêntricas, egoístas, atendo pessoas que chegam num ponto de procurar a terapia porque um quer dormir com ar-condicionado ligado e o outro não. Estamos vivendo uma era onde parece que é tudo tão supérfluo, é tudo tão macro dentro de casa e tudo tão micro fora. Eu aturo tudo de qualquer pessoa, mas do meu marido ou da minha esposa eu não quero aturar nada. Porque eu me basto. Então, assim, eu sempre digo que quando a gente tem isso no coração, de que casamento é uma escolha que deveria ser, né, para sempre, a gente precisa entender que buscar por referências, conhecimento, sair dessa zona de conforto que muitas vezes não está confortável, mas a gente sempre tem esse pensamento fantasioso de que, não, vai mudar, vai mudar. Hoje, quando eu faço palestra para casais, eu sempre falo, vocês têm 3 meses para conseguir mudar algo que estão com dificuldade sozinhos. Deveria ser o parâmetro de todo mundo. Não consegui, preciso buscar por ajuda.
né? Seja ajuda em igreja, seja ajuda com profissionais, enfim, aonde você tiver de recursos, deveria procurar. Mas, infelizmente, nós temos o lado da mulher, que é sempre muito sensível e aberta a buscar por ajuda, mas casamento não se salva sozinho. Então, precisa que o homem também tenha esse despertar. E aí, infelizmente, o fato de não ter educação sexual, de não ter esse diálogo aberto, de muitas vezes ter tido uma educação repressora, e aqui eu faço até um parênteses, da importância que nós, mulheres, temos na vida de educar homens. Nós não podemos educar homens para ser o que a gente vê hoje. Se a gente, por exemplo, né, eu até brinco com algumas que falam, minha sogra, Deus é pai, né? Mas criou tudo errado. Eu sempre falo, e como está sendo criado o seu? Né? Porque às vezes a gente olha muito, né, e coloca muito defeito no outro, mas esquece, né? O nosso marido, os filhos, eles não deveriam ser criados para não fazer nada em casa, né? Se nós vivemos uma era onde a mulher está tão empoderada, em busca das suas vontades, então, de seus sonhos e desejos, então eu percebo assim que muito do divórcio ele está envolto a situações problemáticas, como por exemplo, o acesso à pornografia pela falta da educação sexual. 56% de divórcios hoje têm acontecido por causa da pornografia, e isso é um mal silencioso, ninguém quer falar sobre isso. Eu estive agora, esse final de semana, falando para 900 homens numa igreja evangélica, falando sobre pornografia. Porque é algo que, independente de religião, acontece. Exatamente. A ausência da educação sexual deixou os homens refém disso. E o homem, na cabeça dele, ele não entende que mesmo não tendo essa interação de corpos, quando uma mulher o pega fazendo isso, ela a considera como uma traição. Se ela não está sendo suficiente para ele e ele precisa ver isso escondido, né? Então, assim, são muitos problemas que acabam trazendo e resultando em divórcios. Aí, ao invés de eu buscar por ajuda e entender que, por exemplo, a pornografia é um vício e que muitas vezes precisa de uma ajuda de um psiquiatra, tratamento medicamentoso, eu prefiro me esconder atrás de, tipo, eu me basto sozinho, né? Eu vou me virar, eu vou parar quando eu quiser. Essa era uma frase muito comum do meu pai, que faleceu aos seus 32 de overdose, dizendo que pararia a hora que ele quisesse. Né? Então, infelizmente, a gente precisa entender que ninguém é tão bom que não precise de alguém. Né? Então, é muito bom a gente ter alguém. Isso não quer dizer que as pessoas são obrigadas a viverem num casamento infeliz, não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu gostaria que as pessoas entendessem é que, na maioria dos casamentos que eu atendo na terapia sexual de casal, ninguém tropeça em rocha. Todo mundo tropeça em pedrinhas. Então, é mais fácil que parece. Sim. E a maioria dos problemas, eles se tornam numa grande bola de neve, né? Como chega para mim, às vezes, 2 anos sem transar o casal. E assim, estão óbvio, né? Completamente, é como se qualquer um que fala uma coisa, mas lá atrás foi uma questão pequena, que não foi resolvida, que não tinha comunicação, que aí parou o sexo e aí pararam a comunicação e aí é uma cascata, sabe? Mas eu acredito que o divórcio tem muito a ver com essas pedrinhas e não com rochas. E se houvesse uma receita de um casamento saudável, porque eu acho que o duradouro sem saúde não faz sentido também, mas a receita de um casamento saudável, feliz e duradouro, qual seria, Gabi? As pessoas falam muito a frase de se colocar no lugar do outro. Se eu e tu trocasse de lugar, não ia mudar nada para nós duas, porque 2 poltronas super confortáveis. Se colocar no lugar do outro é uma frase muito pequena, diante de um relacionamento. Eu até uso uma frase que é um pouco engraçada, assim, eu pergunto quando o casal está na minha frente, se eu pedir para tu vestir a tanga dela, vai ser bom? E aí eles me olham assim, como, óbvio que não, né? Porque o homem não teve essa questão cultural de usar uma roupa tão pequena. Não, eles não conseguem nem dobrar. O Matheus vai dobrar minhas calcinhas, é incrível. Ele faz, o que eu faço com isso? Ele fala assim, a minha é tão simples. Com certeza. E aí, assim, se colocar no lugar do outro é isso, é vestir a roupa do outro, é vestir a dor do outro. Você tem pai, você tem mãe? Que bom, então tenta pensar com a cabeça da pessoa como o meu, que perdi meu pai aos 7 anos. Essa ausência de referência, né, é muito difícil. Às vezes a pessoa, ela acaba se tornando uma pessoa dependente emocional, ela acaba sendo sempre mais carente. E aí as pessoas acham que, é carente porque, né, que saco. Não, é carente porque, olha, a importância, as pessoas não sabem a importância que a figura paterna, por exemplo, tem na vida. A mãe tem também, mas a gente gerou, a gente pariu, então é uma ligação de alma. Ninguém consegue explicar a ligação de um filho e uma mãe. Meu filho vai fazer 14 anos agora esse mês e ele chega em casa da escola, adolescente, aquela coisa.
só no ele entrar, o jeito que ele anda, o jeito... Você já percebe já tudo. sei que não. Mãe, como é que tá, filho? Não, tá tudo bem, filho, olha pra mim. E aí, quando olha, a mãe sabe, entendeu? Não dá pra explicar isso. É uma conexão diferente. Mas aí muitos pais acabam se abstendo por perceber que a conexão deles não é assim, mas é diferente. Mas também existe a conexão. E tão necessária quanto. Com certeza. Então, assim, a receita, para mim, ela está envolto em grandes coisas. A gente precisa entender que, às vezes, é melhor não ter razão do que sempre afirmar e ter razão. A gente precisa entender qual é o padrão que essa pessoa vem. Né? Tem gente que adora reclamar do outro, mas como é sua sogra e seu sogro? Nenhuma fruta cai longe do pé. Então, entender o contexto familiar, você vai entender bastante da sua esposa ou do seu esposo para poder ajudá-lo. Né? Um dos maiores problemas que eu atendo, com certeza, é a comunicação. E aí eu questiono, né? Mas qual é o problema que tu acredita, assim, que seja o pilar principal para esse problema na comunicação? Ela não fala, ela só grita. E aí eu pergunto, como é na casa da tua sogra? Deus que me perdoe, ela grita mais ainda que a minha esposa. Então, assim, você mandar alguém que vem de um lar que todo mundo grita parar de gritar, não vai ajudar. Você precisa fazer a pessoa entender que isso está causando um problema. Parece muito fácil para mim que estou de fora, mas quem está na situação está completamente saturado com tudo isso. Não, e tem que ter vontade. Aí entra exatamente o que tu falou lá no início, né? As pessoas têm que estar dispostas a querer fazer, porque tu vai cuidar do outro, vai lá na criança, terapia, busca. As pessoas não estão dispostas, porque elas querem as coisas prontas, né, Gabi? E aí a receita do bolo também está em entender quais são as estações que a gente vive. Na nossa vida, nós temos aí a estação inverno, outono, verão, primavera. O casamento passa por essas estações, né? Tem as estações, um casal que perde um bebê, se ele não procura por uma ajuda psicológica, ele vai demorar muito. Uma gravidez não planejada, quantos casais eu atendi que após a gravidez não conseguiram superar a dificuldade do não planejado, né? São pessoas que são extremamente organizadas e aí quando vem uma coisa não planejada, ela bagunça tudo. Apesar de que filho é bênção, é presente, mas nem todo mundo entende. Eu sei porque a minha terceira não foi. Nem todo mundo está pronto para essa conversa. Quando você diz, eu estou feliz porque eu sei que é um filho, mas eu estou em choque, porque não era o que eu imaginava para agora. Quando eu engravidei da minha terceira, eu tinha uma bebê de 6 meses em casa. Eu morava em outra cidade, eu não tinha uma rede de apoio lá. Então, foi desesperador, mas eu não podia falar com ninguém, porque eu caí na besteira de chorar um dia na rede social. Meu Deus, né? Meu Deus. E não foi nem assim... Tu era ingrata por estar chorando? Sim, sim. Na rede social não, minto, na família. Né? Na rede social eu fui botar, acho que eu estava de quase 2 meses e assim, só botei, não falava nada. Mas na família eu caí na besteira de um dia chorar na frente de uma pessoa e, meu Deus, aí veio todo mundo. Que coisa, podia ser um câncer, podia ser... Enfim, então assim, eu acho que na receita de bolo entra também as pessoas entenderem que nem tudo é financeiro, mas bastante coisa é a gente entender e aprender e estudar. Estudar sobre relacionamentos, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Então eu falo pro Ricardo, é uma conta que não fecha, né? É uma fonte inesgotável de conhecimento. Então o casal precisa estudar sobre as estações. E acho também, Gabi, que o autoconhecimento. E eu sempre. falo aqui no meu sofá, né, no lugar de me abrir realmente, que foi esse relacionamento que eu vivo hoje, é o meu relacionamento que eu tive de verdade, não simplesmente por ser ele, mas como eu tive que fazer terapia, entender, me conhecer muito para hoje falar assim, opa, eu preciso trabalhar isso é meu, não é dele, eu tô querendo que ele resolva coisas que são minhas, o lance da separação dos pais, como a gente repete sem se dar conta. Muito. Por isso que o autoconhecimento ele é muito importante, porque tudo que tu não quer, que tu sofreu a tua vida inteira, a chance de tu repetir é gigantesca. Eu costumo dizer para os casais, eu uso a metáfora de que é como se a gente casasse e tivesse uma mochila imaginária. E não necessariamente quando a gente casa, a gente abre essa mochila. Às vezes a gente abre ela 1 ano, 2. Às vezes é quando os filhos nascem, porque aí tu te lembra, né, das imagens como criança do que tu via no casamento dos teus pais e que tu não aprovava e que tu não quer admitir que tu estás fazendo as mesmas coisas. Então, o relacionamento saudável, ele se dá principalmente com o autoconhecimento. Entender o que eu quero, o que eu não quero, né, e entender como mulher, e aí não poderia deixar de falar que o relacionamento realmente ele se torna saudável quando a gente entende as nossas escolhas. E hoje eu atendo muitos casais que eu sei que fizeram FIV, por exemplo, uma fertilização para ter um bebê, e hoje o bebê se tornou o problema do casamento. A gente tem que entender que nós, enquanto adultos, somos conscientes das nossas escolhas. Né? E ainda como no meu caso que não foi planejado,
nenhum método é 100%. Então, todas as pessoas que transam, elas têm que ter a noção, a percepção de que a gravidez pode acontecer. Né? E aí, assim, quem está na chuva é para se molhar. Né? Hoje, quando eu faço a consulta com um adolescente, por exemplo, que tem meu coração, eu amo essa galera, que é a consulta de educação sexual. Na época, trabalhando aqui no Conceição, em 2013, eu fiz 43 partos de meninas de 13 anos. 13? 13 anos. E aí, quando eu consulto essa galera, eu geralmente acima de 14, mas tem pais que às vezes pedem, né, exceções com 13, porque já está namorando, já está querendo iniciar a vida sexual, e aí é um pouco problemático sem informação. E aí a pergunta que eu sempre faço, né, ao contrário do que muita gente acha que consultar uma sexóloga é ensinar a transar, meu Deus, ninguém ensina cachorro, cavalo, né? Então quem sou eu no rolê para ensinar algo, né? Eu simplesmente explico toda a parte anatômica e aí eu pergunto, né? Sabe sobre os métodos contraceptivos? Ah, sim, minha mãe já me levou no ginecologista, já tomo anticoncepcional. O menino, já foi apresentado a camisinha, ok. E você está pronto para ser pai, para ser mãe? Porque para mim transar é coisa de adulto, né? Quando alguém me pergunta, a maioria não gosta dessa resposta. Não é porque brincadeira. Não, mas até os pais não gostam dessa resposta porque normalizaram, né, os adolescentes transarem, mas... Eu, Gabriela, mesmo sendo sexóloga, que teoricamente era para ser liberal, né? Eu acredito que transar é coisa muito séria. E aí, se você entra em uma brincadeira, como sexo, você tem que estar ciente das consequências. Sim. Né? E a maioria não está. Aí não tem informação, aí vem a gravidez, aí, né, como eu vi menina apanhar na minha frente num trabalho de parto, aí é uma sucessão de horrores. Né? Aí é onde, enfim... Acontece muitas coisas. Como apanhar no trabalho de parto? Da própria mãe. Tipo assim, começar a gritar pela dor e eu vi mãe dar tapa, porque na hora de fazer você não pensou nisso. Meu Deus. E aí uma sucessão de horrores, né? Porque no momento onde a mulher está naquela fragilidade toda, né? Então, é muito triste porque a menina engravidou, ela é responsável, sim. Mas ela ainda é de menor, né? Então ela tem alguém que responde por elas. Então não é só questão de tipo, ela mentiu, ela foi em tal lugar, porque a maioria acaba engravidando na primeira vez. A falta de informação é tão grande que, minha mãe levou 5 anos para engravidar, eu achei que seria também. A minha mãe me levou lá para tomar um anticoncepcional, mas eu achei que tomava no dia que transava, né? Então é tanta falta de informação. É porque é um tabu, né? Ainda assim, né, Gabi, quando a gente tem que falar baixo, tipo assim, falou sexo, eu não falou entendo, sobre Carol. nossas... Eu não entendo. Porque né? série no Netflix, fora do... classificação explícita. 10 anos. Tudo acontecendo. E aí, assim, aí é tabu, só que em rodas de mulheres tu já deve ter ouvido. Imagina, já fosse em muito mais lugares do que eu. Não é incomum sempre ter aquela que no meio se levanta e fala, ai, gente, sexo é maravilhoso, eu amo sexo, eu faço sexo todos os dias. Oi? Aí, ao mesmo tempo que é tão tabu, virou status. Aí, tanto homens quanto mulheres usam disso para se vangloriar de coisas que a gente sabe que é mentira. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma confusão tão... eu chamo de Babilônia. É uma Babilônia. Não, e aí a gente vai entrar exatamente nesse lugar agora, que o livro da Gabi, que eu ganhei aqui, meu presente maravilhoso. Tava louca para ler esse livro, não tive tempo ainda. Tem listas de livro. Eu também tenho. Homem micro-ondas e mulher fogão a lenha. Qual a temperatura certa para relacionamentos prazerosos? As pessoas estão prontas para falar sobre isso, Gabi? Não. Eu digo que, assim, quando a gente fala em temperatura, a gente já imagina como tá aí, né? O homem, o micro-ondas, né? Pronto. Como que eu explico como é que o homem funciona? A mulher está fazendo faxina em casa, aquela bermudinha que está até furada no meio, que todo mundo tem, cabelo tudo para cima, sem maquiagem, se sentindo horrorosa. A camiseta. O cara chega em casa, ele nem precisou fazer nada, ele olha a mulher mesmo naquele estado, o olho vê, manda uma mensagem para o cérebro manda para o pênis e ele está pronto para bate. Pronto. A mulher não necessariamente funciona assim. Às vezes o cara pode andar pelado, com balangandã assim, né? Não vai ter esse desejo. Só que em muitos casos o jogo está virando. Às vezes é a mulher que tem desejo e o homem não. Aqui tá, libidômetro. Tem um teste. Um teste que mede o QI sexual. Me explica isso, por favor. Então, são várias perguntas que fazem você pensar sobre o desejo. Nós precisamos refletir o que nos torna sexuais.
Por que a base do homem é tão sexual? Porque ninguém teve educação sexual, uma verdadeira bagunça, nem homem nem mulher. Só porque o homem foi apresentado à pornografia. E muitos acham que isso é educação sexual, lamentavelmente. Lá a mulher é um objeto, ela não significa nada, ela simplesmente é um encaixe para o pênis. Não tem beijo, na maioria das vezes, né? Lá todas têm o squirting, né? Que é aquele jato. Aí há corpo perfeito. Corpo perfeito. Um sexo que não é real, né, Gabi? Porque é aquela loucura daquele sexo ali selvagem. Animal. Quando a gente conhece o corpo feminino, as mulheres não têm prazer com a penetração, né? Assim, generalizando e falando de conhecimento. Vamos falar de dados. A cada 10 mulheres que transam hoje, esse é um dado mundial. 10 mulheres, 6 não sentem nada. E aí, a gente tem, assim, mulheres que simplesmente aprenderam a ser atrizes numa relação sexual. Até porque ouviram, né? A mãe, antes de casar, ó, mulher não sente nada, quem vai sentir é o homem. Mulher nasceu para dar prazer. E se tu não fizer, outra vai fazer, então exatamente, exatamente. E até no meio religioso, né? A mulher tem que ser submissa, e sendo que do grego, né? Eu sendo cristã faço questão de falar, a palavra vindo do grego, submissão, quer dizer que ambos estão sobre a mesma missão, ninguém manda em ninguém. Então, durante muito tempo, até esse meio religioso prejudicou as coisas para elas estarem nesse ponto. A mulher a serviço. Sempre. A mulher, ela... Inclusive, tem livros cristãos antigos, assim, que eles retratam isso, de que a mulher, ainda que ela não tenha vontade, ainda que ela esteja doente, ela precisa se esforçar. E isso é muito problemático. Porque nós temos que entender que casamento é uma junção de duas pessoas, mas são duas pessoas diferentes, não só diferentes de criação e educação, mas de gêneros diferentes. Onde o homem, na base dele, da pornografia, ele pensa, ele fala, ele conversa, ele vê. Então, ele estimula a mente dele o tempo todo. Agora, compara com a mulher. A gente está lá, pequenininha, às vezes quer fazer xixi, vai tirar a calcinha em algum lugar, é só a gente ver a educação. O menino molhar as plantinhas com o pênis para fora é maravilhoso. Agora, a menina, se ela me abaixa a calcinha em qualquer lugar, é dado um verdadeiro ataque por parte das pessoas. É muita opressão. É muito diferente, entendeu? Então, assim, eu entendo esse esforço da sociedade de querer igualar, mas a minha opinião é que nós jamais seremos iguais, porque Deus não nos fez iguais. Não, sem dúvida não, e entendo também que é uma proteção. Porque tu trabalhando também na parte da sexualização infantil, a gente sabe o perigo que essa liberdade traz. Com certeza. Né? Que é um outro tema, uma especialização da Gabi, que a gente vai vir aqui conversar só sobre isso, mas sei que é muito sério. Mas assim, Gabi, quando também o nosso corpo for um tabu para nós mesmos, né? Que é tipo assim, eu não posso conversar sobre a minha vulva, eu nem sei que o nome dela é vulva. As pessoas chamam de N nomes. Guria, quando eu falo em igreja, né, chega a ser, assim, tem hora que eu me seguro para não rir. Quando tiver alguma aqui, eu vou te chamar. Quantas daqui já pegaram um espelhinho para olhar a sua vulva? Fica aquele cri, cri, cri. E aí eu pego e boto uma vulva no telão. Minha mãe é pastora. A primeira vez que a minha mãe foi comigo numa palestra foi hilário. A minha mãe fez assim, ó, ela tava... O brilho indo embora. Depois no carro ela falou assim, ó, desnecessário, aquela perereca daquele tamanho no telão. Falei, mãe, olha só, as pessoas elas acham que elas fazem xixi pelo mesmo buraco, né, que a vulva, que a vagina. As pessoas acham, assim, que a mulher, ela não precisa saber nada onde funciona, né, infelizmente confundiu-se durante muito tempo o autoconhecimento do seu corpo com a masturbação. Então, principalmente no meio religioso, é tudo a mesma coisa, e não é. Você pegar um espelhinho, você pode pegar um espelhinho para conhecer quantos vídeos tem, tu já deve ter visto, de pegar uma foto ali da vulva e perguntar onde é o clitóris, que é o ponto principal de prazer, que ninguém nem sabe onde é, nem homem nem mulher. Eu faço isso no consultório, quando a mulher, o motivo da consulta é porque nunca teve prazer, e que fique claro, que das que me procuram, se eu fosse colocar em números, vamos colocar 10 mulheres que não têm prazer, 7 já tiveram, mas não sabem. Por quê? Porque a base eu tenho que gritar muito, eu tenho que ejacular. Ai, é tão triste. Porque além de não ter o conhecimento, ainda aquilo que sabe é completamente deturpado, e a base é a pornografia. Então, assim, a gente precisa entender que conhecer o seu próprio corpo é uma necessidade. Você saber onde é o seu clitóris, você entender que o orgasmo, se ele não acontece via penetração e é no clitóris, que, poxa,
Ele não tem outra função no nosso corpo a não ser essa. Prazer. Deus criou ele com 10 mil terminações nervosas, proporcionando aí 100 orgasmos para uma mulher numa relação. Então, ele é um órgão tão maravilhoso. Quando a pessoa me procura e fala assim, eu já tenho no clitóris, né? Ou no sexo oral, ou com estímulo, mas eu queria por penetração. E aí tem algumas posições, tem algumas dicas que a gente dá, só que assim, time que tá ganhando, a gente geralmente, né, não precisa mexer. Sim. Mas, né, às vezes a pessoa, ela foca tanto em algo que ela não tem, que ela esquece de agradecer por aquilo que ela tem. Né? Se a cada 10 mulheres, 6 não sentem, poxa, eu já tô nessas 4, que é um número tão pequeno, nós somos em 3 bilhões de pessoas. E essas estatísticas, elas não mentem. Porque quando você senta numa roda com algumas mulheres, a maioria não vai falar porque tem vergonha. Mas quando tu começa a conversar um pouquinho, e aí como é a minha área, é óbvio, né? Um pouquinho mais profundo? Geralmente do lado do avião, geralmente senta alguém do lado, tudo bem, né? O que tu faz? Quando eu falo que é sexóloga, ai, meu Deus, que sonho. Aleluia. Sentar do lado de alguém. Ai, guria, nunca senti nada, eu tenho algum problema? Então, assim, poxa, né, em todos os lugares, independente da idade, né, adolescentes achando, né, tipo, na primeira vez, eu recebo muito nudes de adolescente, assim, uma dó. Porque a pornografia tem trazido isso, né, a comparação. Então, se o pênis do cara lá, só que as pessoas esquecem que filme é a dedo, né, são escolhidos justamente porque eles têm... as mulheres perfeitas. Exatamente. Sim. Então, é muito triste o que a gente vive, assim, a falta do conhecimento, a falta da informação tem deixado as pessoas a viver à mercê daquilo que é ofertado, que é nada, né? Resumindo, é nada. Ô Gabi, eu escrevi aqui, é ótimo que eu fiz um roteiro aqui, mas a gente já tá tudo, não tá faltando nada, tá tudo dentro. Mas eu coloquei que alguns relatórios expõem que 95% dos homens alcançam o orgasmo durante a relação sexual, enquanto apenas 65% das mulheres conseguem alcançá-las. Aqui ainda está melhor do que ainda está melhor. Né? Mas, e tu acredita, aquilo que a gente estava falando, no teu caso aí, que 4 mulheres, né, de 10, só 4 têm prazer. Tu acha que isso está ligado a uma falta de educação realmente sexual e também a essa opressão, porque mulheres que conhecem o seu corpo, mulheres que estão buscando prazer no sexo, elas são safadas, para não usar outros nomes, não, elas assustam, né? Elas assustam. Eu tenho paciente que, tipo assim, conseguiu se livrar de um relacionamento tóxico, começou a trabalhar com autoconhecimento, fez terapia, e a mulher que, tipo assim, não, agora eu tô pronta para um relacionamento, mas vai ser diferente, né? E aí essas mulheres não conseguem. Eu estou atendendo algumas pacientes que, tipo assim, eu saio, eu vou em lugares, mas se numa conversa eu falo que eu gosto... Não pode? Não pode. Porque, assim, é 2 papos que as pessoas não estão prontas. É a mulher que gosta e o homem que não gosta. Que, na verdade, não é que ele não gosta, ele está passando por um momento difícil. Sim. E assim como a mulher pode ter, né, a gente chama de desejo hipoativo, a questão da baixa libido, a mulher também pode, o homem também pode, qualquer pessoa, porque... 80% das causas de baixa libido são psicológicas. Sim. Tá todo mundo sem dúvida predisposto a isso. Nós vivemos, né? Meu pai fala muito sobre isso, que nós somos a geração cabelo ao vento. É uma geração que o dia tem 24 horas, a gente lota. Se tivesse 48, lotaríamos também. Então, o sexo, para muitos, né? Como tu falaste no texto ali no começo, ele é um descansar, ele é um relaxar, ele é um momento maravilhoso. Mas para muitos, não é isso. É um drama. É um drama. Sim. E aí, nessa pesquisa... Realmente, né, o homem, ele acaba tendo esse prazer, né, numa proporção maior. E o que eu hoje... A ciência fala muita coisa, mas eu vou falar da minha realidade do consultório. Experiência de consultório. A minha realidade hoje, o que eu vejo nós temos educações repressoras, onde durante muito tempo foi trabalhado o sexo, porque se tu me aparecer grávida em casa, eu te quebro tudo. Né? E a pessoa hoje está casada, né, outra vibe, mas aquele pensamento... Tá ali, lógico. Então, nós temos que refletir quais são... os pensamentos, e tem coisas que são inconscientes. Aí é por isso que a ajuda profissional ela é tão importante, porque tem coisas que sozinha eu não consigo perceber. Então, tu fazer essa busca ativa do que a pessoa ouviu, o que ela aprendeu, como foi, por exemplo, esses dias uma paciente, eu sempre digo que a consulta é como cavar um poço. Eu preciso cavar esse poço até encontrar água. Então, tem gente que às vezes eu fico 1 hora só fazendo perguntas. E aí a pessoa sai de lá, né, volta na outra consulta com folha, às vezes tudo escrito. Cara, eu não tinha resposta na hora, mas depois eu fiquei pensando, né, e é assim mesmo. E muita gente, eu ouvi a minha avó dizendo, hoje eu não escapo. Uma coisa tão subjetiva, mas que ficou guardada. E aí, num determinado momento, aquilo veio para fora. Então, está relacionada à educação repressora, está relacionada à falta da informação. Então, tipo assim,
eu via nos filmes que a mulher gritava, gemia, mas eu acho que era isso. É isso. É isso. E é isso que a gente tem que fazer. É isso. Ninguém Mas eu falou nunca que fui tinha- atrás, né? Aí até tem algumas que marcam consulta porque estão se envolvendo com uma nova pessoa e a nova pessoa fala, não, mas não é assim. Né? Tu precisa sentir alguma coisa, eu faço o que tem. Não, eu estou muito feliz porque eu tenho assim, olha, graças a Deus, tá no meu consultório, pelo menos, quase em extinção, homens que não se preocupam com o prazer das mulheres. Eu fico imensamente feliz. Viramos. No meu consultório virou eu jogo. vi, inclusive, tu falando alguma coisa que o jogo virou. E que agora as mulheres têm mais libido que homens. Sim. Assim, Vou te dizer que a procura tá grande desse pessoal, mas ainda não posso dizer que eu já tô com mais paciente assim do que o oposto. Tá. Ainda atendo mais mulheres, Tá. até porque como sou mãe de 3, atendo muitas mães. Ninguém fala sobre a maternidade e o sexo. É como se... primeiro filho a maioria não percebe. Mas a partir do segundo é como se as mulheres se tornassem pessoas que não precisam mais de sexo. E aí não há nem assim... É tão triste. Porque não há por parte de nenhum profissional um incentivo sobre isso. Por exemplo, ginecologistas. Tenho vários amigos na região, já trabalhei com vários, mas, doutor, estou com 0 libido. Ah, mas tu teve 2 filhos. É assim mesmo, é normal. Ai, gente, a gente não pode normalizar esse tipo de coisa. Pode acontecer, mas busca por ajuda, né? Porque eu sei que as consultas estão cada vez menores, né? Cada vez mais procura por ginecologista, obstetrícia, enfim, mas a gente não pode pecar nisso. Se eu não posso ajudar alguém, então eu posso encaminhar para alguém. Agora, o que eu não posso fazer é permitir que casamentos acabem, porque essa mulher não tem vontade. Às vezes, ela está com os hormônios baixos, não são dosados. Só que, infelizmente, né, a maioria que chega para mim, os hormônios estão ok, pararam de concepcional, não tem hormônio. E é o que os estudos dizem, que 80% é a cabeça mesmo. E aí, outra questão do prazer também, que é a dificuldade, é a falta do autoconhecimento. Então, as mulheres que não sabem onde fica o seu clitóris, e aí, claro, juntando tudo, né? A educação repressora que tem medo de que alguém chegue ali, eu tenho nojo, eu tenho uma aversão, eu não gosto, e está tudo relacionado. Todas as questões que a gente não foi... A gente não quis falar sobre isso, né? A questão anatômica, por exemplo, né? A gente sabe que, infelizmente, até o próprio mercado, né? Ele acaba fomentando... pepecas, vamos falar pepecas, né? Fomentando vulvas perfeitas, né? Então, a gente sabe que há toda aí hoje uma estrutura montada, por exemplo, dentro da estética íntima. Eu vi que muita o Brasil é o país que mais faz cirurgia íntima. E aí muita gente quer que eu fale mal sobre isso, né? Tu tem que tocar pau, faz vídeo reagindo, onde é que já se viu, o homem não faz isso. Os homens também estão fazendo isso. E aí, tipo assim, se uma mulher, por exemplo, que tem os grandes lábios maiores, ou os pequenos são maiores que os menores, né? Enfim, ou tem um clitóris grande, eu vou dizer para essa mulher não fazer. Se esse procedimento vai deixá-la melhor, por que não? Se isso é um problema, é uma pauta para ela, com certeza. Agora, o problema está naquela que está em busca de uma perfeição que não existe, né? De uma vulva completamente rosa. Quem fomenta isso, gente? A gente tem que parar para pensar. Ou quando essa exigência é do companheiro, né? Não, mas é que assim, a vulva rosa é de criança. E aí nós temos que pensar em pedofilia, entendeu? Então, assim, existem mulheres querendo ter uma vulva de criança, porque filmes, né? Nos filmes, Sim. eu não vejo pornografia, mas eu ouço tanta coisa no consultório que eu já digo que eu já tenho mais horas de filme do que... E assim, lá tem várias, né? As mulheres falam que tem várias mulheres, atrizes com a vulva rosa. Então, assim, a gente precisa pensar, quando a gente quer muito algo, da onde está vindo isso? Mas isso é serviço também, Gabi? Porque Como? a gente nem vê. Aí que tá. Tu vê que é serviço do homem. Sim. E se o teu companheiro tá te cobrando isso, aí a gente tem um problema. A gente, por trás, antes de começar a gravação, e a Gabi, a gente estava conversando isso, né? De emagrecer, do nossos companheiros abraçar realmente a gente, que eu falo da minha celulite, o Matheus fala com carinho. E é isso, porque se tu não é acolhido pelo teu companheiro, é aí que começa a vir a problemática toda. Então, eu atendi um casal onde ela não tinha libido, e aí chegamos no ponto de que ele olhou para mim e falou, doutora, mas tem um problema que ela não mencionou, ela não tem prazer. E aí a mulher olhou para mim e falou, não, Gabi, eu tenho prazer. Aí eu falei, olha gente, vocês estão me deixando confusa. Opa! Ou tem ou não tem, né? E aí, não, ela não tem, eu tô dizendo que ela não tem. E aí começaram a ficar alterados, assim, eu falei, vamos parar, né? Tem esse jeito meio brincalhão, vamos parar, não quero briga aqui, vou pegar meu salto, vou dar na cabeça, comecei e tal. E aí eu olhei para ela e falei assim, você tem prazer? Ela assim, sim, não tenho porque eu menti sobre isso. Aí eu olhei para ele e falei, o que te faz pensar que ela não tem prazer?
ela não grita, ela não geme alto e ela não solta o líquido. Ele vê pornô. A gente constata rápido. E aí eu falei, olha, isso é um parâmetro que não existe. Aí, né, claro, a gente tem que ter muito cuidado, né, porque às vezes é uma pessoa que tem um vício há muito tempo. A maioria, quando eu começo a falar sobre isso, pede um momento a sós, para contar que, tipo assim, tudo começou com um primo que pegou um... a maioria, eu vou te dizer assim, na hora dá uma raiva, porque tu vê uma mulher, assim, completamente inocente na história, mas depois tu vê, assim, que em um momento foi uma criança exposta, né? Como eu peguei um caso de um homem que foi... Cara, dá até um negócio, assim, a empregada da casa, ele tinha apenas 7 anos, levou ele para um quarto e transou com ele. Cara, ele tinha 7 anos, né? Ele foi estuprado, abusado sexualmente, e dali em diante a mente dele, né? Infelizmente, ela problematizou. Eu fui na loja agora buscar umas coisas e aí tava falando, falei, hoje eu vou receber a Gabi, podcast, enfim. E aí ela contou que o marido dela, novinho também, primeira namorada, a sogra abusava dele. Misericórdia. Então, isso não é um problema Outra só coisa nosso. que também as pessoas não estão prontas para conversar é que o homem também é abusado. Isso. E aí nós temos um problema quando se trata de criança e de adolescente, porque isso eu já ouvi no consultório. Tia, tem uma professora que, assim, cara, eu vejo que o olhar dela é um olhar malicioso e fica toda hora, assim, falando, se tu tivesse a minha idade, E aí eu falei, cara, isso é um abuso sexual, você precisa falar isso aos seus pais e tem que ser levado adiante, denunciado, né? Enfim. E aí o problema está quando esse adolescente ou essa criança conta em casa, e principalmente quando é menino, deixa de ser ridículo, moleque. Se uma professora daquela falasse isso pra mim. Exatamente isso que ela falou. Ele é macho, né? Ele tem que provar que ele é macho, então ele não pode negar. Não pode, nunca. Imagina. Como? Ele tem ainda que dar mole para a professora, que se pegar a professora ainda ele é o cara. Exatamente. Né? Então, esse é o cenário que a gente vive hoje em dia e muito problemático. Que é a educação, né? E sempre foi introduzido... Imagina, eu me lembro mesmo, eu sou da 36 anos... Eu me lembro que os meninos com 14 anos, os pais já levavam para conhecer em lugares... isso, infelizmente. Então, e tá sempre ligado... Um menino que eu atendi, a mãe levou na consulta comigo para impedir que o pai fizesse isso. Porque ele tem que aprender. Sexo? Olha a primeira relação que ele tem com isso. O pai dizia, ele tem que aprender. Aí entraram no embate, ainda bem que ele falou, né? Porque tem uns que nem falam, simplesmente levam, né? E aí ela falou, não, se ele tem que aprender, ele vai aprender com uma profissional. Tem uma profissional que eu sigo no Instagram, ela trouxe o filho lá para lá, debaixo sombrio, sangão. Trouxe, não, então eu vou levar numa profissional, eu faço questão. Ele tem que aprender da forma correta. Porque eu e tu não aprendemos. E isso gerou muitos prejuízos para nós. Mas, assim, ainda eu gostaria de atender muito mais adolescentes, mas ainda atendo muito pouco por esse embate dos pais acreditarem que falar de educação sexual é ensinar sobre sexo. Infelizmente. Ô Gabi, e os homens estão preparados para ver as mulheres se tocando? A gente estava ali falando sobre a busca, né? Às vezes as mulheres não alcançam o orgasmo na penetração e precisa se tocar na masturbação com o companheiro. E eu vejo que isso ainda existe um machismo. Sim. No sentido do eu não fui o suficiente. E muitas vezes realmente não é. Eu demorei a descobrir isso. Eu acho que tem os dois lados, Carol. Eu acho um pouco perigoso a gente colocar num lugar de que, tipo assim, eu não preciso falar sobre isso e eu simplesmente preciso me tocar para terminar. Eu percebo que algumas têm isso como fuga. Algumas não, algumas são bem resolvidas. Mas algumas, tipo assim, poxa, se você orientar o seu companheiro, se você tornar esse momento... Fazer juntos. No começo da relação, por exemplo, tiver beijo. Existem alguns estudos falando que casais com mais de 5 anos de relacionamento não se beijam. Então, como é que eu vou molhar esse gramado? Como é que eu vou deixar essa relação, né? Pegar esse de micro-ondas, que é o homem, para o fogão a lenha, essa diferença tão discrepante. Porque esse lugar do toque é um tabu falar sobre isso. Só que, infelizmente, o que acontece? Muitos homens cobram que as suas mulheres precisam fazer para ter. Tu entendeu? Então, assim, é que, como é um assunto tabu, é tudo muito 8 ou 80. Ou tem aquelas que fazem e aí tem problemas, e aí tornam o marido desnecessário.
E tem aquelas que não fazem e muitas vezes são cobradas pelo marido, porque se não fizer, você não vai ter. Então, eu acredito ainda que o diálogo ele é a melhor ferramenta para a gente conseguir resolver isso. E a liberdade, né, Sim. do casal para poder falar sobre isso. Eu acho que eu demorei muito tempo para descobrir, porque eu acho que eu fui ter um orgasmo com 27 anos, Gabi. Isso, e sempre uma mulher empoderada, sempre uma mulher que... E realmente era por não saber, porque quem que falou isso comigo? E essa informação, mesmo sem ver pornô, que eu nunca gostei, para mim é desconfortável mesmo, mas a gente vê em filmes, a gente imagina, quando tu pensa em sexo, tu só pensa naquela loucura. Sim. Em cima da cama, puxa cabelo, joga aquela selvageria. E pensa, cara, não é aí que eu... E já rolou um constrangimento de eu querer introduzir, me tocar numa relação e acabar com o negócio, assim. O cara falou, mas eu nunca tive uma experiência dessa. Eu sempre fui o suficiente para as mulheres, que aí entram no lugar do machismo. Sim. E lógico, tudo com muito cuidado, porque era um passo que eu ia dar no sentido de liberdade. Olha o que eu estou trazendo para a gente. Eu nunca tive isso antes. Queria ter agora, né? E, enfim, foi dramático, assim, porque foi um choque. 2 dias discutindo sobre isso, assim, sabe? Deus. Eu falei, não, nunca mais eu quero, não vou fazer. E isso ficou anos sem realmente experimentar de novo, até eu ter uma relação onde tu possa ser você, né? Eu preciso... eu sempre digo assim, que o relacionamento, o sexo saudável é aquele onde ambos têm prazer. E há uma preocupação muito grande sobre isso. E aí, assim, às vezes tem um homem que tem, por alguns problemas, né, até mesmo psicológicos, uma perda de ereção, tem uma ejaculação precoce, porque assim como a mulher tem vários problemas, o homem também tem. E aí, nesse momento, né, o homem precisa entender como que essa mulher vai ter prazer. Então, conversar sobre isso, mas olha, Carol, eu vou te dizer que hoje eu acho que, não sei se dá para colocar numa métrica, mas acho que uns 90% dos casais que eu atendo não conversam sobre sexo. Não, né? É isso, é isso. As pessoas vêm até mim, elas me procuram porque não está rolando sexo. O problema é esse. Só que a gente consegue... Ninguém quer falar sobre isso. Não, a gente consegue chegar à conclusão que, na verdade, não há diálogo. Hoje, quando eu faço palestra para casais, que tem abertura para as perguntas, sempre vem essa pergunta, essa é clássica, né? O que é a coisa mais importante do casamento? Óbvio que vem de homens, e os homens sempre querem que eu responda que é o sexo. Só que, na verdade, não é, infelizmente não é. A coisa mais importante do relacionamento é a comunicação. Porque você ter uma boa comunicação vai levar vocês a ter um sexo saudável. E aí tem gente, quando eu pergunto, vocês conversam? Sim, a gente conversa sobre tudo. Ah, é? Tudo? Me fala como é que é a posição preferida dela, então. E aí a gente percebe que esse assunto não é falado, nunca. E claro, num relacionamento sempre tem um que tem mais facilidade para falar e outro não. E aí tem inúmeras explicações, desde abuso até uma educação repressora, até uma inibição, né? Num relacionamento a pessoa foi falar e foi inibida. E aí tem muita gente que consegue dar a volta por cima com autoconhecimento, mas tem muita gente que se fecha igual o girassol. Se ele não tiver de frente para a luz, ele não se abre nunca mais. Então, a gente precisa entender, e aí, assim, o que acho que é a principal dica, né, de hoje é para as mulheres entenderem que nós somos criadas e educadas para cuidar da casa, dos filhos, do marido e do trabalho. E só faltou alguém dizer para nós de você não precisa. A maior mentira que a gente cresceu acreditando. Então, a minha sugestão é que a cada problema que você tem, a cada coisa que você não consegue, se questione. Por que eu não consigo? Eu ouvi isso de uma terapeuta, eu fiquei extremamente brava quando eu ouvi, mas ela tinha toda a razão. Nós temos todas as respostas, mas muitas vezes nós não queremos ouvir. Descobrir. A gente precisa fazer esse caminho de retrocesso, a gente precisa voltar lá atrás. E é algo que dá trabalho, mas é algo que eu sempre falo. O autoconhecimento ele é um caminho sem volta. A partir do momento que você começa, você mesma não consegue mais voltar a ser quem você era. Então, em todos os âmbitos, né, da sexualidade, não consigo transar com a luz acesa. Essa é, assim, uma dificuldade que tem bastante gente. Teve um caso que foi muito marcante para mim, que eu fui perguntando, e não sei se tu sabes, mas a nossa mente ela tem esse poder de esconder de nós mesmos coisas que foram difíceis para nós. Então, eu atendo pessoas que sofreram abuso, mas que elas não lembram. A gente quer, exato. E aí, com uma determinada pergunta que eu faço, vem à tona. Primeira vez que isso aconteceu, eu levei um baita susto, porque
Eu tinha ouvido na teoria, mas nunca tinha presenciado na minha frente, né? A pessoa deu um grito, assim, foi... Desesperador. Foi desesperador. Mas agora, claro, né, depois de muito tempo, é algo comum, mas nesse caso foi muito marcante para mim, porque era um casal, assim, que já tinha uma vida sexual superativa, os dois tinham prazer, e me procuraram pontualmente por essa questão da luz, que ela não conseguia fazer sexo de luz acesa, e durante 5 anos de casado foi de boa, mas chegou no momento que começou a incomodar ele, né, porque, poxa, eu quero te ver, né, dá prazer aos olhos, né, o homem é muito visual. A mulher também não é falado sobre isso, mas o homem, numa estatística, é um pouco mais que nós. E eu fui, e aí ela não se abriu porque estava com ele. Numa outra consulta que ela estava sozinha, ela disse que pensou muito sobre tudo que eu perguntei, mas ainda não conseguia a resposta, mas lembrou de algumas coisas difíceis, mas ainda não era aquilo. Num determinado que eu fiz uma pergunta assim pontual, e pedi ajuda de Deus, porque tem hora, né, que ele me colocou ali, então, né, ela começou a gritar. Carol, ela lembrou que o pai dela, que é outra coisa assim que não me entra muito na cabeça, né? Como que um pai que tem essa função, né, de proteger, mas entrava no quarto dela e não tocava nela. Mas ela sempre dormia com uma luzinha assim de bonequinha no que iluminava o quarto. E ele entrava, se ela estava coberta, ele tirava a coberta. E só de ver ela de pijaminha, de baby doll, ele se masturbava. Gabriela do céu. Jogava no chão, porque sempre que ela acordava tinha líquido no chão. E ia embora. Nunca tocou nela. Mas era o olhar e sempre jurava que ela estava dormindo, mas ela nunca estava dormindo. Meu Deus. E aí, óbvio, né? Na hora que ela vê o pênis do marido, por isso que ela queria fazer no escuro. Na hora que ela vê o pênis do marido, a imagem que vem era o pai bem na frente dela com aquilo, Guardou né? isso para sempre. E aí, assim, encaminhei para terapia, porque a gente tem que saber até onde a gente pode ir também. E depois foram no consultório só para me contar que deu tudo certo, trauma resolvido, Era né? o gatilho. Então, assim, olha a importância da gente se questionar. Mas por que eu não consigo? E tá num lugar muito escondido, né, Sim, Gabi? então assim, a gente tem que se questionar e se você não consegue descobrir sozinha, busque por ajuda. Profissionais são capacitados, não só por Deus, mas estudam, né, e estão prontos para ajudar, mas as pessoas têm que sair desse lugar de, ai, vou lá me expor, vou contar minha vida íntima. Ai, pelo amor de Deus, né, assim, a sexualidade, segundo a OMS, ela é uma energia de vida. Então, É saúde, sexualidade é saúde. Sim, segundo a OMS, existem 4 pilares para a nossa qualidade de vida: família, lazer, saúde e sexo. Trabalho e sexo. Então, assim, se são 4 pilares, o sexo é um deles e não está funcionando na vida da pessoa, a pessoa precisa buscar por ajuda. As pessoas estão muito acostumadas, e aí a gente entra lá no começo, das estatísticas que tu trouxe sobre o divórcio. Ah, eu tô aqui porque ela é um problema. Ah, eu tô aqui porque ela não tem libido. Ou então, ah, eu tô aqui porque ele é broxa. Cara, se a gente é um casal, é tudo junto. Então, assim, eu sempre falo, olha, me perdoa, né? Mas eu vou ter que acrescentar na tua fala, não é ela que tem problema, é vocês dois, porque está afetando o relacionamento. E aí, quando a gente decide que nós vamos lutar para resolver algo, os dois, se torna muito mais fácil. Porque é uma cruz muito pesada para a pessoa levar sozinha. A mulher que não tem libido, eu, assim, cara, a maioria chega chorando, eu não queria ser assim. Eu queria Sim, porque a gente se sente culpada. Muito. E ainda está ali fazendo algo que não está com vontade de fazer, Sim, né, então Gabi? assim, a gente precisa ter esse olhar, a mulher, né, já que ela é muito mais flexível a buscar por ajuda, né, muito mais aberta, a mulher precisa ir atrás. Não tem prazer? Ai, sai desse lugar onde tu tá e vai atrás para descobrir se foi um abuso, tem terapia, resolve. Ah, Gabi, mas eu nunca vou esquecer. A história de José na Bíblia, para mim, ela é a mais fantástica. Ele nunca esqueceu que foi vendido pelos irmãos, mas ele entendeu que o perdão era uma escolha. Então, ele escolheu perdoar e a vida dele foi completamente diferente, até porque ele foi, né, considerado o príncipe e os irmãos continuaram naquele mesmo lugar. Então, a gente tem que entender que perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem se machucar. Então, infelizmente, as pessoas, não estou diminuindo o trauma, porque é um trauma e é sério, mas as pessoas não deveriam se esconder atrás de um trauma. As pessoas deveriam resolver esse trauma, para que elas dali consigam... Eu tenho gente que, assim, não tinha prazer, aquela vida, né, que a gente já conhece. Cara, começou a olhar para essa área, a pessoa cresceu profissionalmente, a pessoa é totalmente diferente. De vida mesmo, não né? tem a ver comigo, mas tem a ver com essa energia. Sim. E tudo reflete. Tudo. Tanto que tem muitos estudos trazendo hoje, o psiquiatra, que é sexólogo também, a pessoa com depressão, ela não tem libido,
não tem desejo, não tem vontade, porque a depressão nada mais é do que a perda do desejo de viver. Sim. E o sexo é consequência disso tudo. E aí, assim, existem momentos por isso, as estações. Uma depressão, por exemplo, é uma doença que a pessoa também gostaria de não tê-la. Com certeza. Né? Então, assim, a pessoa, a partir do momento que ela está nessa estação de inverno difícil, o outro, a gente, quando está com alguém, é na alegria, na doença, na saúde. Todos os momentos. E aí, apoiar nesse momento, porque essa pessoa vai chegar na primavera e no verão. Sim. Eu fico extremamente chateada quando a gente percebe que pessoas são abandonadas num processo difícil da vida. Eu acho que essa pessoa nunca amou. A gente não pode julgar, né? Mas, poxa, a gente também vê tantas histórias recentemente aqui, né? Aqui na nossa cidade. Infelizmente, ela faleceu, a Debbie, a radialista, não sei se tu chegou a conhecê-la. Ai, uma pessoa incrível. E ela conheceu a pessoa que estava com ela, né? Quando ela morreu, há 1 ano. E ele começou a namorá-la quando ela já estava com câncer. E assim, eu falei para várias pessoas, que amor genuíno. Sim. De se encontrarem nesse momento, dele apoiar em todas as estações. Parece que está se tornando cada vez mais difícil a gente ver isso. Enquanto tu serve, eu te quero. A hora que tu não serve, eu não te quero mais. E as pessoas, elas não são descartáveis como roupa, né? Como qualquer outra coisa. As pessoas, elas foram feitas para serem amadas e não usadas. E eu acho que muita mulher se sujeita por medo. Se permite ser usada por medo de não encontrar ninguém. Né? E, enfim, ainda que a gente fale qualquer coisa, né? Eu ficaria contando inúmeros casos. Teve um caso que foi muito marcante, porque todo relacionamento tóxico que eu atendo, a minha vontade era dizer: sim, larga essa imundícia, sim, né? Esse cozido, né? E sai, tu linda desse jeito. Mas eu não posso, né? Tem toda uma ética por trás. E existe uma culpa nossa também por estar num relacionamento tóxico, né? Então, só que os que eu que peguei, assim, as pessoas não estavam percebendo que era. Que loucura, gente. E aí, assim, imagina, eu tô aqui porque eu não tenho libido. Só que ele tranca a geladeira e os armários para mim não comer porque ele quer que eu seja magra. Gabriela. E aí tu vê, né, aonde uma mulher se sujeita, a que ponto, né, uma pessoa chega por acreditar que o outro ama e não consegue se desvencilhar de algo como isso. E naquele momento que eu ouvi isso, a minha vontade era dizer, mas, né, não dá. E aí eu só pedi: Deus, me ajuda. E aí eu só perguntei: como era na casa dos teus pais? Ela ficou pensando, falamos sobre libido. Passou o quê? Menos de 24 horas, ela mandou um texto desse tamanho, dizendo que muito obrigada. Quando tu me perguntou dos meus pais, eu vi... Que isso, gente? Eu tô passando fome aqui, nunca passei por isso. E aí, Deus, né, que não tarde nem falha, simplesmente abriu os olhos dela e ela disse que naquela mesma madrugada ela chamou o pai, enfiaram tudo dentro do carro, ele estava viajando e foi embora. Né? Então, assim, às vezes a gente precisa entender que buscar esse amor próprio, esse autoconhecimento como mulher, entender o quanto você é importante. Eu sempre uso muito essa frase, de que se ninguém te disse isso ainda, você é muito mais bonita do que pensa. Né? E existem muitas mulheres que, infelizmente, não ouviram isso de ninguém. E aí são desacreditadas do prazer, da vida, de tudo. Né? Porque não é só o prazer sexual, mas é o quanto você encara, né, você como pessoa, para de fato ser merecedora desse prazer. Existem algumas mulheres que têm essa fala e eu acho assim muito triste, né? Eu acho que eu vou passar a minha vida inteira assim, né? Eu não vou, a síndrome Gabriela, né? Sim. Eu nasci assim e vou morrer assim. É uma mentira, né? A gente é muito preciosa para passar por essa vida sem ter prazer. Mas eu acho que é essa educação da mulher de sempre estar a serviço mesmo. A gente fica sem comer para ser maravilhosa, para chamar atenção, para ser escolhida, toda essa questão, né? Por isso que é muito importante essa educação de verdade, que eu acho que hoje é muito confundida com esse lance do eu me basto e não preciso de ninguém. É uma linha tênue. É os extremos, né? Exatamente. Então, assim, ou venho para esse lado que eu não preciso de ninguém, transo com todo mundo e o problema é meu, se você não quiser, com seu amigo também. Uma mulher que tem muita dor, né, que está nesse lugar que não tem nada a ver com liberdade, porque a gente que liberdade é um outro lado, um lado de acolhimento, um lado de segurança. Se eu sei o que eu quero, eu não quero qualquer coisa. E vem da família, né, Gabi? Vem a gente base. precisa ser educada para
para esse amor próprio, para saber o nosso valor. E eu vim daqui, eu tenho sempre para onde voltar também. Porque a gente fica com medo, dependendo de homens, dependendo de casamentos, que parece algo muito antigo, que não é antigo, né? Não. E a mulher encontrar, é por isso que eu digo assim, que a gente precisa se desvencilhar dessa armadura, dessa capa de que a mulher ela nasceu para isso, isso e isso. Não. O empoderamento ele já está meio assim, até o linguajar chulo, né? Porque não tem a ver com a mulher só ser o que ela quiser, mas tem a ver com a mulher encontrar de fato quem ela quer ser, né? Que vai muito além de tudo isso que a gente ouve, né? Eu sempre digo para as pessoas terem muito cuidado quem elas seguem e escutam na rede social, porque é muito fácil na rede social as pessoas serem um personagem e não viverem o que dizem. Então, quando a gente deseja ter boas inspirações, a gente tem, às vezes, na família. Mas a rede social, ela tem esse poder de, muitas vezes, né? Tirar o lugar de algumas pessoas, né? Por exemplo, as minhas maiores inspirações estão em casa agora, minha avó e minha mãe. Né? Mulheres reais, de verdade, onde eu sei o que passaram para chegar até aqui, né? Eu tenho inspirações como você, né? Pessoas que nos motivam, mas a gente não pode esquecer as nossas bases, as nossas raízes, né? Pessoas de verdade. Pessoas que hoje, quando me chamam para dar um conselho, para mim é muito importante. Mas eu ainda ouço de pessoas, né? Eu gosto muito de conversar com pessoas que têm experiências. Meu conselho não vale mais nada, porque a rede social agora, ela se tornou o lugar onde eu tenho tudo que eu encontro, né? Que eu preciso. Cheio de juízes. E é muito complicado a gente, né? E acho que é por isso que nós estamos vivendo uma era de mulheres tão doentes emocionalmente falando. Onde a comparação, onde personagens, você tem que fazer isso, aí vai para a esquerda, você tem que fazer isso, aí vai para a direita, aí tem que fazer isso, aí vai para frente. E às vezes a mulher fica tão tonta que não faz nada, né? Não consegue se encontrar, saber o que é, então... Ô Gabi, eu preciso encerrar. E para fechar, o que é o amor para você? O amor, ele é algo muito genuíno e para mim o que mais define o amor é 1 Coríntios 13, que tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Um amor que provém de Deus. O amor para mim, ele é mais que o sentimento, ele é uma escolha. Eu escolho amar todos os dias o Ricardo, mesmo tendo várias coisas que eu concordo, algumas que eu não concordo, e eu entendo que eu preciso escolher amá-lo, porque... nós construímos uma história junto e ele me escolheu e eu escolhi ele. Então, o amor, para mim, ele é uma base de um alicerce que vai ser construído com o passar do tempo. As pessoas banalizaram um pouco o amor, né? Eu acho que o amor, ele não é algo que eu decido da noite para o dia, mas eu vou escolhendo e construindo. Eu não consigo pegar uma flor linda, tirá-la de um lugar e colocar em outro e querer que ela floresça. Ela precisa de um processo, ela precisa ser plantada, ela precisa ser regada. E esse processo da flor é muito semelhante ao amor. Então, eu acho que assim como a flor, ela necessita de cuidados para florescer, o amor também. Eu não posso pensar só em mim, eu preciso pensar nele também. E a partir do momento que a gente vai construindo isso junto, aí essa árvore, né, que seria o nosso relacionamento com a base no amor, gera frutos, que aí são os filhos, os frutos desse amor. E aí, através desses frutos, a gente começa a ver um pedacinho de cada um de nós, pedacinhos de amor andando, que vão crescer para também construir a sua história. E quem dera Deus, eu e o pai deles, né, consigamos ser bons exemplos de relacionamento para que eles queiram, né, casar e ter a sua própria família. Com certeza são. Obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Vai ter muito mais. A Gabi vem falando de vários temas que a gente precisa falar sobre isso, mas esse foi só o primeiro. Obrigada. Eu que agradeço. Você é maravilhosa. Muitas de mim. Obrigada.